Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo, né? Eu sou Alexandre Sintra, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Depressão, uma epidemia de proporções globais, às vezes banalizada, uma patologia grave que gera inúmeros prejuízos, morte, incapacidade, perdas funcionais, e que às vezes é vista pelo viés do preconceito e da desinformação. Uma das questões que fazem com que vários quadros psiquiátricos passem desapercebidos ou sejam banalizados é o quanto alguns desses quadros parecem exacerbações de situações do cotidiano. Tipo, quem é que adora tomar injeção? Acho que ninguém, né? Mas isso é completamente diferente de uma fobia específica, grave o suficiente para alguém ficar sem se vacinar contra doenças preveníveis ou sem fazer exames quando isso é completamente necessário. Na depressão, isso aparece com a confusão com o termo tristeza. A tristeza é uma emoção completamente normal, uma parte da vida das pessoas e da experiência de existir. Tristeza geralmente tem causa, costuma melhorar com o tempo e não causa um impacto funcional importante. Agora, depressão necessariamente causa impacto na vida da pessoa. E eu digo necessariamente porque isso é um critério básico para a definição de qualquer quadro psiquiátrico. Não existe um diagnóstico se não existe prejuízo. Além disso, ela não costuma melhorar com o tempo, como ocorre com a tristeza, e pelo contrário, acaba se prolongando. Tanto se prolonga que outro critério básico é que o quadro esteja presente por pelo menos 2 semanas, na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, quando do diagnóstico. Ela pode começar com ou sem fator causal e pode ser intensificada por diferentes elementos da vida. Depressão não é só um quadro biológico, ele é chamado de multifatorial. É um quadro em que se misturam fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Uma pessoa com quadro depressivo precisa, pelos critérios atuais, apresentar pelo menos 5 sintomas de 9 que eu vou contar para vocês, sendo que necessariamente um e ou 2 deles devem ser humor deprimido, com a pessoa se sentindo triste, desencorajada, para baixo, ou mesmo com uma sensação de blé, de estar meio sem emoções na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, ou perda de interesse e satisfação pela maior parte das atividades. A sensação de que aquilo que dava prazer deixou de dar. E as coisas meio que perderam o colorido, perderam a graça. Os outros sintomas são alteração de peso e apetite. Nesse caso, existem pessoas que reduzem muito a alimentação, perdem peso, ficam magrinho. E outras que acabam comendo em excesso ou consumindo um excesso de alimentos gordurosos ou doces. A alteração de sono, e de novo, a gente tem 2 possibilidades. A pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, dificuldade de continuar dormindo, ou está com muito sono o tempo todo. Fadiga, ou sensação de perda de energia, falta de autoestima, sensação de inadequação, de culpa. A alteração de memória ou concentração, que pode gerar um monte de prejuízos no trabalho, nos estudos. A alteração psicomotora, em que a pessoa pode ficar agitada demais ou muito lenta, a ponto das outras pessoas perceberem. E pensamento sobre morte, tanto no sentido de desejar se ferir, de cometer suicídio, como naquela ideia de, eu preferia estar morto. Nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas. E, de fato, o que a gente vê na prática é que existem diferentes quadros que a gente nomeia como depressão e que têm características muito distintas entre eles, com uma infinidade, portanto, inclusive de melhores estratégias para o tratamento. Bom, tem mais um monte de coisa que eu acho que seria legal a gente conversar sobre depressão, mas eu resolvi incluir mais 2 pontinhos só para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de tratamento medicamentoso da depressão, a gente não está falando de medicações que gerem dependência, não está falando de usar medicação para sempre, muito menos de fazer com que as pessoas percam as suas emoções. Quando você tem um quadro depressivo e se trata, se você, ganhar na loteria para continuar isso te gerando alegria, seu cachorrinho morrer, isso vai continuar te gerando tristeza. Espero que ele não morra, tá?
O objetivo do tratamento é aliviar a disfunção, é tratar a gravidade, é tratar a frequência de sintomas que acabam prejudicando demais a pessoa. Não é te tornar, sei lá, um robô sem sentimentos. E se isso aconteceu, tem alguma coisa errada, procura o médico, vamos lá. Segunda coisa, existem muitas percepções a respeito de depressão que podem ser muito complexas. Muita gente acha, por exemplo, que depressão poderia ser uma fraqueza emocional, falta de força de vontade, consequência de pecado. Por favor, gente, existe um acúmulo de evidências muito grande que faz com que esse tipo de fala simplesmente não ajude em absolutamente nada. Não seja verdadeira e leve muita gente a sofrer calado, com medo de buscar ajuda, de compartilhar as suas dificuldades. Falar que depressão é falta de um cesto de roupa suja nunca ajudou absolutamente ninguém que estava sentindo aquilo, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixem aí um comentário, me contem aí o que vocês acharam do tema, o que vocês acharam do vídeo, tem alguma coisa diferente que vocês gostariam de ver aqui no canal. E até a próxima. Muito obrigado por assistir, tá bom? Tchau, tchau.